quando eu estava no Exército, eu estava na academia ainda, na AMAN. E eu já tinha o prazo de até quando eu sairia capitão. Ainda na academia. E aí eu estava conversando com 2 oficiais do Batuque aqui. Eu tinha ido... Minha mãe é professora, né? E aí eles eram da patrulha escolar. E eu estava na escola lá, estava começando a trocar ideia com eles. Eles não tinham ideia de como que era a próxima promoção deles. Principalmente porque eles estavam aqui na região de Curitiba, né? Aí, eles falaram, se eu quisesse acelerar a promoção, eu tinha que ir lá para o interior, onde não tivesse, abrisse uma vaga. E aí, talvez... Eles fizeram uma lei onde, dependendo da quantidade de tempo de faculdade do cara, ele tem mais pontos. Ah, você tinha comentado. É um cara que fez uma faculdade de 5 anos, ele tem 20 pontos. A minha faculdade vale 10 pontos. Pra você ter uma ideia, eu comprei uma pós-graduação, que acho que são 3 pontos, passei 3.000 pessoas. Agora, imagina o abismo de 10 pontos. O Bruno foi promovido agora, tem 2 meses. Ele tá o quê? Cabo? Tá sargento? Cabo? Não são da mesma turma. Entendi. Então é amarrado, né? Não tem como você. Não depende só de você. Sim, sim, sim. E eu tô com a minha pontuação máxima, não tem o que fazer mais, tem que esperar. Que merda, cara. Tá merda. Então, assim, ó. Mas por que eu te perguntei isso? Né? O teu salário inicial como analista de BI seria mais baixo do que o que você ganha hoje. Isso é complicado. Eu sei. Eu sei. É um salário maldito, aquele que não te deixa viver bem, mas também não te deixa passar fome. Então, pois é. Então, assim, no primeiro ano, você vai ter um recuo. Isso é... E você tem a completa perda da estabilidade. Esse é o complicado. Então, mas assim... Mas é um primeiro ano ali que você passa um pouquinho mais apertado para depois você ter um salário mais alto do que você tem hoje. Entende? Então, o que eu fiz? Eu fiz essa transição. E agora estou inventando de querer fazer de novo. Então, o que foi que eu fiz? Quando eu decidi que eu ia fazer esse processo, eu comecei a guardar dinheiro. E guardava dinheiro para tudo, e não sei o quê. Troquei meu carro para um bem mais simples, né, com o IPVA mais baixo. Como é que fala? Meu padrão de vida reduziu consideravelmente, saía menos, não sei o quê. E fui guardando dinheiro, até um dia que eu falei, não, beleza, tenho aqui um bom dinheiro, consigo simplesmente largar o meu trabalho, né? Reduzo agora drasticamente o meu padrão de vida, passo 2 anos estudando, que foi o que eu fiz. Mas quando eu voltar para o mercado de trabalho, eu volto acima de onde eu estava. Funcionou, mas eu saí dos 2 anos endividado. Então pagar o preço, né? Então, pois é. Hoje, quando eu olho, né, o que eu fiz, eu teria feito tudo de novo. Talvez tivesse feito mais inteligente. Algumas coisas ali que eu fiz burro. Mas teria feito de volta porque valeu a pena. Eu sei que é utopia, mas eu queria aconselhar os dois. Utopia. Ele é... Assim, ó, não é que você não consiga conciliar 2 trabalhos, tá? Eu faço isso. O meu trabalho mais um... Oi? O meu trabalho e esse, eu não sei se... Então, isso que eu ia falar. Aí eles são incompatíveis, entende? Se você tivesse 2 trabalhos de escritório, aí vai. Senão aí é complicado, cara. É complicado. Então... Aí o Bruno tá batendo cabeça o que a gente vai fazer. Então, pois é, cara. Pois é. É uma decisão foda. É uma decisão complicada. Mas você veja que é interessante, né, cara? Tem uma conhecida, eu estava no doutorado, ela era iniciação científica lá na Fiocruz. E ela era do ML. E beleza, o salário não era ruim. Ela entrou no IML com acho que 19.
E beleza, já era concursada, então ela já tinha a estabilidade dela. Né? Ainda não tinha, porque ela estava no estágio probatório, mas né, teria. E o salário não era ruim, mas também não era fantástico. E aí ela olhou e falou, não, se eu fizer um mestrado, né, para a área dela, né, eu não lembro qual era a forma de graduação dela, mas se eu fizer um mestrado e um doutorado, eu passo 6 anos, né, mais apertado, mas sai lá em cima, né? E foi, cara. Pediu exoneração e foi. Mas é uma transição complexa. O que eu talvez sugiro para o seu caso, porque o que ele está querendo é uma área um pouco diferente da que você está citando. O que eu... Sim. O teu caso ele é arriscado, porque assim, é arriscado no sentido de o tempo que você leva para chegar lá, porque quanto mais tempo passa, mais difícil é você entrar por causa da idade. Entendeu? Até que vai chegar um ponto que não entra. Eu uso o exemplo do meu pai, porque meu pai era praça também, então, mesmo situação parecida. O meu pai ele conseguiu fazer a transição porque ele foi fazer direito. Então, direito não tem idade. Né? Você monta o seu escritóriozinho lá e tal, você foi... E aí meu pai foi para uma região ainda que ele era o único advogado. E aí, beleza. Aí foi embora. O escritório dele foi embora. Mas a TI, cara, no Brasil, é uma área complicada, cara. A empresa brasileira é toda errada. Tem jovens. E o triste é que é isso mesmo. Veja, é a minha carreira, eu faço isso desde sempre. E eu já enfrento uma certa dificuldade para entrar. Então, e assim, eu faço isso faz uns 16 anos já. E eu já comecei a encontrar dificuldade para entrar já. Tem certos lugares que simplesmente me reprovam, sem explicação nenhuma. Eu já cheguei a tomar uma reprovação por falta de experiência. Eu não tinha experiência suficiente na área. Eu falei, cara, quem é que vocês estão procurando, bicho? Tem que ter 40 anos, 60 de experiência, não sei o quê. Eu falei, pô, vocês estão malucos. Então começa a ficar complicado, bastante. Brasil. Toda entrevista que eu fiz fora, nunca perguntaram a minha idade. Nunca. E não interessa. Meu time da empresa de fora tem um cara com mais de 60 anos, que é o DBA lá. E ele é o cara referência. Toda vez que alguém tem algum problema com banco de dados, é para ele que vai perguntar. E beleza. Ninguém nem pensa em tirar ele de lá. Mas no Brasil, o cara de 60 anos não estaria trabalhando no DBA nunca. Que é triste, né? Com certeza vão fazer da vida deles, porque pesado que não. Então, cara, é por isso que quando eu acho uma piazada aqui que faz exercício e corre atrás, não sei o quê, eu fico enchendo o saco, sabe? Falo, não, faz isso, faz aquilo, vai lá, faz teu exercício, pá. Porque, cara, é difícil. Difícil. Você tava até comentando na turma da noite ali, cara, tem uma piazada ali que você vai dar feedback. Os caras começam a chorar, cara. Seu feedback for ruim. Não, eu juro. Os caras choram mesmo. Os caras choram, os caras pedem demissão, os podem processar o trabalho. Há quem processa, inclusive. Por causa de feedback. Você chega ali, o cara tá começando, ele é júnior e tal. E aí você fala para ele, você chega para ele e fala, olha, né, um a um, né? Você pega uma reunião só para falar com o cara. Né, você não vai dar mijada no cara na frente da galera. Não é assim que funciona. Tá padrão. E você fala, olha, beleza. Você fez suas entregas e tal, né? Imagina nessa situação em que o cara tá entregando. Que não é um feedback ruim. O cara é júnior, então o feedback é para que ele melhore, certo? Mas aí você pega os códigos do cara e tá, fala, olha, isso aqui tá ruim, isso aqui podia estar melhor, ó, tá vendo isso daqui, ó, você podia ter feito desse outro jeito. Ó, pega o código desse outro cara aqui, que é o sênior, e tenta fazer parecido com isso, né? Usa isso aqui como base e tal. Ou então, ó, à medida que você for fazendo, se tiver dúvida, né?
entra em contato com qualquer um, né? Pergunta, não sei o quê. Cara, o bichão começa a amarrar a cara de um jeito, cara. E aí, cara, a qualidade do cara despenca. Despenca, imediato. Você falou isso pro cara. Se você apertar um pouco mais do que isso, eu já vi maluco chorar, já. Chorar mesmo. Já vi gente pedir demissão imediatamente depois do feedback. Tô falando que a culpa foi do feedback. Nossa, o cara não sabe receber crítica, né? Acho que é o melhor porque acabou de sair do curso. Cara, o pior de tudo é que não é crítica. É uma crítica, não, mas então, diminuir a pessoa. E, pô, quando eu fazia isso, eu fazia do jeito que eu dou aula aqui pra vocês, entendeu? Mesma coisa, mesmíssima coisa. Chego ali no teu código e tal, falo, não, beleza, muda aqui, mexe lá, isso aqui, ó, tá vendo isso daqui, ó, desse jeito aqui fica melhor. Mesma coisa. E aí tava conversando com outros gestores de outros lugares, que nem tava conversando uma vez com um gestor que era lá do Rio. E mesma coisa, o cara reclamando das mesmas coisas. Ele falando que ele já tomou processo por causa de feedback. E aí, beleza, não deu em nada, né? E agora ele falou que toda vez que vai dar feedback, a reunião é gravada. Sem exceção. Todas as reuniões de feedback dele agora são gravadas por causa disso. Então ele próprio grava. E deixa armazenado, deixa guardadinho. Imagina que eu estudo em reunião, mas... Opa! Bom, achei que você tinha desistido, cara. Não te vi na chamada. Não, esqueci de colocar o nome. Tá bom. Então tá complicado. Mas isso, cara, eu vi que a gente pegou esse problema. Então, eu fico realmente imaginando as coisas que eu ouvia na minha época de estágio, na minha época de técnica e tal. Hoje em dia você praticamente não recebe mais feedback bom, sabe? Porque agora a galera começou a ficar com medo mesmo de dar feedback. Você viu aquele desenho para você fazer que eu gosto que você vai fazer certo. Eu tenho um colega. Eu até fico curioso se não era da mesma turma do Bruno de publicidade. Ele fez um positivo, né? Ele falou que ele fez fazer análise de sistemas depois na minha turma. E aí eu lembro dele porque ele fazia publicidade na mesma época que eu trabalhava no positivo. Que é o mesmo caso dele. Por isso que eu acho que eles eram ou mesma turma ou uma turma distante, assim, pouca coisa. E aí ele foi lá, falou que fez o trabalho, não sei o quê, era um trabalho impresso, não sei o quê, entregou para o professor. Acho que o professor olhou, abriu a primeira página, fechou, amassou, jogou no lixo, e saiu. Foi ver o próximo. Esse foi o feedback dele. Hoje em dia, cara, esse professor tinha tomado uns 3 processos, tinha linchado ele na rua, ia sair na Gazeta do Povo o nome do cara. Acabou, né? O negócio na mesa do café, onde estava uma galera assim, no café, tal. Depois eu acho que o senhor pediu assim, você sabe que já está pronto. Se você fez essa merda, eu não vou nem ler. Eita, é isso. Eu falei, beleza, então. É isso mesmo. Dá uma melhorada, mas não tinha muito o que melhorar. Mas, na verdade, é muito bastante. É que daí a gente fazer um trabalho de quase 60 dias. Então, e é isso, cara. Hoje em dia não dá mais, cara. Não dá mais. Não dá porrada, não tem nada. Cara, tinha um projeto de lei que estava prevendo a proibição da expulsão das Forças Armadas e das auxiliares. Imagine a zorra que ia virar esse troço. Enfim. Vamos lá.